Primeiro, para falar um pouquinho a respeito, primeiro que falou dos apóstolos, Sim. é importante salientar o seguinte: hoje nós não temos apóstolos. Por que isso? Porque para se levantar, para que Deus chamasse alguém de apóstolo, falo no sentido técnico, né? Não se apóstolo significa enviado. Sim. E é claro que por um missionário que vai fazer pode ser chamado de apóstolo, nesse sentido, sim. Porém, pode ser enviado. Porém, os apóstolos que foram levantados, primeiro tinha que ser levantado por outros apóstolos. Eles eram levantados por outros apóstolos, como foi o caso de Matias, né? E depois tinha que ter convivido com Jesus, ser testemunha da ressurreição. Então é complicado quando você às vezes tem, fulano, apóstolo fulano de tal, que não cumpre às vezes a função da função. Então essa é a primeira observação que eu queria pôr. Depois é importante que ele falou a respeito dessa troca. Agora eu vou falar um pouquinho da história, né? Dentro da história do cristianismo, que a gente vê, começando depois que começou com o catolicismo, antes a gente tinha realmente dois cargos, diácono e presbítero. Você tinha a ideia do bispo, que na verdade era um presbítero, Sim. só que ele reunia com os presbíteros local. Tinha das igrejas de Corinto, das igrejas de Éfeso, e tinha essa ideia, e não tinha essa ideia de supremacia de um bispo universal. Com o passar do tempo, criou-se outros cargos, arcebispo, beijo, papa, e foram outros cargos que foram. Quando chegou a época da reforma protestante, tudo isso foi deixado de lado. Não, agora vamos. Só que a igreja, por um longo tempo, se calou em cima disso. Ele não sabia a ideia do apóstolo, era a ideia assim, o apóstolo e o profeta não falaram, mas falaram o quê? De profeta, pastores e mestres. Foram os únicos três que foram mencionados. Sim. E a ideia, com o passar do tempo, criou-se vários outros cargos também. E muito por que isso? Que era a ideia de tesoureiro 1, tesoureiro 2, tesoureiro 3, alguém central. Isso são cargos que foram inventados pelos homens, mas não foram cargos que estavam na Bíblia. Por que eu falo isso? Justamente porque acontecia, na Igreja Católica, acontecia muito essa ideia de sinonímia. Era troca de cargo. E na Idade Média acontecia isso demais. Então você favorecia alguém e ela, eu vou deixar você ser bispo daquela comunidade. Você vai ser tal, ou você vai ser, para você ser papa, então tinha que estar em acordo, era um acordo demais disso, né? Então, nas igrejas evangélicas não foi diferente. Não foi muito isso, não foi muito diferente. A diferença foi a nomenclatura que mudou. E justamente isso acaba acontecendo, principalmente para você, hoje que a gente repara isso mais claramente, como que uma pessoa é levantada, né? E eu reparo isso porque assim, eu tenho muitos contatos, né, com os amigos chineses, e alguns amigos que são evangélicos nesse meio, alguns me pedem dinheiro assim emprestado, e já me falaram assim, falei, cara, só desculpa perguntar, mas não está se planejando financeiro, não sei o quê. Não, mas o pessoal não pode saber disso, porque não posso deixar de dar meu dízimo, não posso deixar de ver, mas eu posso me endividar. Então, muito porque eu preciso ser reconhecido pela igreja para eu manter aquele meu cargo, para que não seja aberto, e aí que esse problema de religiosidade. É verdade. Mostra o quanto a pessoa não conhece, né? O quanto as pessoas vão se afastando do evangelho. Cria-se realmente uma soberba ali no meio, que você mantém um posto, né, muitas vezes mentindo até mesmo o seu estado ali no meio. Isso é um grande problema. E é interessante quando a gente fala assim, né? Nós falamos sobre o presbítero, nós falamos sobre dons, sobre cargo eclesiástico. Quando eu falo assim, o presbítero, ele é o superintendente, na palavra presbítero significa superintendente, ancião, administrador, né? Significa isso. Só que nós temos que entender que, como Jesus nos ensinou, né, e é o que a igreja deve permanecer nos ensinos de Jesus, nós já falamos sobre isso, né, que aquele que não tem o ensino de Cristo, não tem nem o Pai nem o Filho, toda vez que nós estamos conversando acerca da palavra de Deus, nós conversamos acerca dessa ótica. Aí, como foi falado, né, no outros podcasts, falaram que vocês estão certos, só você, então quer dizer que tudo é errado, vocês estão certos. Não. A nossa ótica seja todo homem errado, todo homem mentiroso. E seja Deus perfeito, verdadeiro, né? Ele é imutável, a palavra de Deus é verdade, e acabou. O que ela diz é a verdade e eu tenho que me curvar a ela. Então Jesus falou que nós não seríamos como os governantes desse mundo são.
Está lá em Mateus 20, a partir do versículo 25, né? A mãe dos filhos de Zebedeu falou: Senhor, que me faça que meu filho sente à tua direita e à sua esquerda, qual vai ser maior no reino dos céus? Havia essa preocupação, porque isso é inerente ao homem. O homem ele quer comandar, o homem ele quer controlar, ele quer status, né? Mas Jesus falou: olha, com vocês não vão ser assim. Vocês não serão como os governantes. Ou seja, os governantes, um domina sobre o outro, e vocês não vão. Então, dentro do corpo de Cristo não tem esse sentido de governança um sobre o outro. Qual é o sentido? Aí Jesus falou: você quer ser maior no reino dos céus? Eu vou te dar a fórmula. É como se fosse assim, né? Eu vou te dar a fórmula. Você quer ser maior no reino dos céus? Então lave o pé. Então sirva. Então, o presbítero, né? Nós vamos entrar, né, mais profundamente, mas o presbítero, se ele tem essa função de superintendência, de governar, porque quando dá um nome, né, é necessário que esse nome faça jus ao significado, né? Então, presbítero, sim, mas ele tem esse sentido aqui, essa ótica de ele ser o menor, ele tem que servir. Aí nós vamos ver lá em Atos 20, quando Paulo junta os presbíteros ali em Éfeso, ele fala: olha, a vocês foi colocado o rebanho, então pastoreiem, sirvam a eles, né? Então, toda função que recebe um dom, aquele que tem um cargo no meio do corpo de Cristo, toda ela é para servir, é o ministério, servir, né? Seja com um dom, seja com um cargo, seja com uma função, seja com um cargo, né? E a dificuldade das pessoas entenderem isso, que formam esses grupos. É verdade. Muitos grupos aí têm se levantado dizendo: não pode ter nenhuma liderança, não pode, o único pastor é Jesus, né? Não tem, hoje em dia não temos diácono, não temos mais presbítero, não temos mais nada. Também tem esse lado também, né? Esse lado que acaba negando tudo. A famosa pessoa que lava a criança, em vez de jogar água suja, joga a criança junto. Né? Então, ou seja, em vez de tirar algo de errado no meio da igreja, está tirando tudo, né? Tirando tudo justamente por causa do... Então, aí as pessoas muitas vezes reclamam para a gente conversar sobre esse tipo de tema, mas não vê a seriedade por causa disso, porque para você ver como é sério. Porque se nós não entendermos isso, como foi falado, a gente acabar sendo levado por vários ventos de doutrina. Verdade. Justamente por quê? Porque a pessoa vê a bagunça que está realmente, hoje em dia não se olha. Se a pessoa tem filhos fiéis, por exemplo, para levantar um presbítero, tem um presbítero, o filho não é fiel, tem uma grande dificuldade com o filho, e levou, ou seja, cuida ali do filho, corre atrás, vai... ou seja, porque aquela preocupação da igreja, não, tem que cuidar da igreja, mas a família está toda abandonada, os filhos estão todos largados, a igreja aparece. E muitas vezes, realmente, a gente não tem como saber se mais tarde o filho não vai se desviar. A função dele é essa, preparar quando tiver filho, quando tiver debaixo da cobertura. É isso aí. Quando tiver 18 anos, baba na cara, infelizmente é verdadeira, precisa ter. Mas você vê, é uma das coisas importantes, é o que mais nós vemos. Não que desviou depois ao último, mas a pessoa é levantada com o filho não sendo fiel. Né? Então, é uma das coisas que você vê. Então, isso causa grande problema, né? Constrangimento ali no meio da congregação, aí começa a se levantar as pessoas, começam a negar tudo. Estou lembrando de uma frase que eu escutava bastante lá: cara, filho de pastor é pior que tem. E aí, fala tudo, né? Fofoqueiro fala o que o pai faz.